A porta do quarto estava aberta só um palmo e dava para ver a perna dele tremendo no chão. Não era tremedeira de frio nem de nervoso. Era o tipo de movimento que a gente vê quando alguém está perdendo a consciência. Eu nem deveria ter subido ali, mas quando chamaram dizendo que ele precisava de alguém confiável, eu senti que se eu demorasse 1 minuto a mais, aquele homem ia parar de respirar. Eu empurrei a porta devagar, com medo de estar entrando numa situação que fosse maior do que eu podia lidar. O quarto estava abafado, quente de um jeito estranho, como se não tivesse circulação nenhuma. A luz do banheiro estava acesa, iluminando só a metade da cama, e o resto ficava num escuro meio alaranjado, vindo do abajur. O cheiro chegou antes do resto, forte, químico, como produto misturado com alguma coisa metálica. Eu nunca tinha sentido nada igual ali. Ele estava sentado no chão, encostado na lateral da cama, suado e respirando como se tivesse corrido por muito tempo. A perna tremia sem ritmo, só um espasmo atrás do outro. Ele levantou a cabeça quando me ouviu entrar, mas demorou alguns segundos para focar os olhos em mim. Não era olhar de dor, nem de medo. Era olhar de alguém que sabe que passou do limite e não tem mais controle nenhum. Eu não perguntei nada. Não sei explicar por quê, mas naquele momento falar parecia errado, como se qualquer pergunta pudesse piorar. A única coisa que consegui fazer foi me ajoelhar perto dele e tentar ver se tinha alguma coisa óbvia ali, algum machucado, algum corte, alguma hemorragia. Mas não tinha nada disso. A mochila dele estava aberta no chão e dava para ver frascos, seringas, um rolo de bandagem limpo e um manual de primeiros socorros todo amassado. Eu nunca tinha visto aquela mochila antes, mesmo sabendo que ele vinha todo mês, mesmo dia, mesma hora. Ele sempre chegava sozinho, nunca olhava para ninguém, nunca pedia nada, pagava, subia, ficava 1 hora exata e ia embora. Era tão regular que a gente até ajustava algumas coisas da rotina sem perceber. Gente assim vira parte da paisagem. Mas naquela noite não tinha nada de normal. Quando toquei no ombro dele para ver se estava consciente, ele tentou falar, mas a voz saiu baixa demais, quase sem som. Parecia que a boca não acompanhava o que ele tentava dizer. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando força, e conseguiu soltar algumas palavras. Passei da dose. Foi aí que minha garganta fechou. Eu não sabia do que ele estava falando, mas uma coisa eu entendi na hora. Ele não estava brincando. O rosto dele estava pálido de um jeito que não é comum, como se tivesse perdido sangue, mas sem ter perdido. O suor escorria pela testa e caía no chão, formando uma poça pequena perto da mochila. Eu tentei levantar ele devagar, apoiando pelas axilas, mas o corpo não respondia. As pernas não seguravam peso, ele parecia mais pesado do que deveria, como se estivesse puxando o próprio corpo para baixo. Meu coração estava disparado, e tudo o que passava pela minha cabeça era que eu não podia deixar ele desmaiar ali. Quando consegui colocá-lo sentado na beira da cama, as mãos dele ficaram caindo para os lados, sem controle nenhum. Ele respirava rápido demais, tentando puxar ar sem conseguir encher os pulmões. Foi então que vi a marca no braço esquerdo. Não era corte, nem hematoma. Era um ponto de perfuração recente, cercado por uma mancha avermelhada. Não era sangue seco, não era ferida inflamada. Era algo entre os dois, com uma cor que lembrava ferrugem fresca. Eu olhei para a mochila, depois olhei para ele, e ele entendeu. Analgésico, de animal, ele murmurou, quase engasgando nas próprias palavras. Eu senti meu estômago virar. Eu já tinha ouvido falar desse tipo de coisa, mas nunca tinha visto alguém fazer isso de verdade. Ele falou mais 2 ou 3 palavras do jeito que dava, e eu juntei o resto sozinho. Ele se dopava, voluntariamente, por prazer, por algum tipo de sensação que eu não consigo imaginar, porque só de ver o estado dele, eu já estava em pânico. Ele fazia isso sempre, todo mês, e usava o motel porque ali ninguém perguntava nada.
Ninguém via ele entrar meio dopado. Ninguém desconfiava de nada, porque ele nunca levava ninguém junto. Eu senti o medo bater de verdade quando ele tentou levantar e simplesmente desabou. Se eu não tivesse segurado, ele tinha batido a cabeça no chão. Naquele segundo, me deu um gelo que eu nunca tinha sentido no trabalho. Eu estava segurando um homem que podia estar morrendo. E eu sabia que se eu chamasse o SAMU, o motel inteiro ia se complicar. Eu ia perder o emprego, ia ter que depor, ia virar suspeito de alguma coisa que eu nem sabia explicar. E isso não é um pensamento bonito, mas é a verdade. Eu coloquei ele de lado, tentando fazer ele respirar melhor. A respiração dele começou a falhar, ficando mais distante, como se estivesse indo embora aos poucos. Ele não conseguia manter o olho aberto. A mão dele gelou. O peito subia e descia em intervalos irregulares. 30 minutos. 30 minutos segurando um homem que eu não sabia se ia voltar a respirar direito. 30 minutos sentado no chão, com a mão no peito dele, contando cada vez que o ar entrava, achando que a qualquer momento eu ia sentir parar. 30 minutos pensando que, se ele morresse ali, eu ia carregar esse peso pelo resto da vida. Eu tentei fazer ele beber água, mas ele não conseguia engolir. Eu tentei erguer a cabeça dele, mas o corpo ficava mole demais. Em alguns instantes, ele parecia estar voltando. Em outros, parecia que estava indo de vez. Eu ficava chamando ele, não pelo nome, porque eu nem sabia o nome dele, mas chamando de qualquer jeito, para ver se a consciência agarrava em alguma coisa. Aos poucos, muito devagar, ele começou a respirar mais fundo. Não era normal, mas era melhor do que o que estava antes. O tremor da perna foi parando. A cor voltava bem devagar, quase nada. Quando ele abriu os olhos direito pela primeira vez naquela noite, ele parecia outra pessoa. Não porque estava bem, mas porque finalmente tinha noção do que tinha feito com o próprio corpo. Ele não falou nada, só olhou para mim daquele jeito cansado, misturado com vergonha, misturado com alívio. Eu fiquei ali até ter certeza de que ele estava consciente. Não sei quanto tempo passou depois daqueles 30 minutos. Talvez mais 1 hora. Talvez menos. Eu perdi qualquer noção. Ele conseguiu ficar de pé com ajuda e sentou na cama. Passou as mãos no rosto, respirou fundo e ficou olhando para o chão, quieto. A mochila ainda estava aberta, com tudo espalhado, e aquilo parecia uma cena que eu não tinha autorização para estar vendo. Antes de sair, ele disse uma frase que eu carrego até hoje. Se eu tivesse morrido aqui dentro, ninguém ia me achar antes do dia seguinte. Eu não respondi. Não tinha resposta. Ele desceu devagar, sozinho, e desapareceu na rua como se nada tivesse acontecido. Nunca mais voltou no motel. Nunca mais ligou. Nunca mais apareceu em lugar nenhum da rotina que a gente já tinha sem perceber. E eu fiquei com a sensação de que, naquele dia, eu tinha tocado num tipo de medo que não tem barulho, não tem susto, não tem sombra. É só a vida de alguém escorrendo por entre os dedos. E você ali, tentando segurar, sem ter certeza se vai conseguir. Até hoje, quando penso naquela noite, o cheiro de químico volta na garganta. Não sei por quê. Talvez porque foi ali que eu entendi que o terror não precisa de nada sobrenatural. Ele só precisa de uma pessoa que não sabe se está viva ou se está prestes a apagar para sempre enquanto alguém tenta salvar. Se eu fiz certo ou errado, eu não sei. Só sei que nunca esqueci e acho que não vou esquecer. Nunca. É estranho falar disso em voz alta, mas se essa história te prendeu de algum jeito, fica por aqui. Se inscreve no canal, deixa um like. Isso mostra que vale a pena continuar contando o que muita gente prefere esconder. O setor de estofados sempre fica mais abafado de madrugada por causa das luzes reduzidas e da falta de ventilação. Eu estava conferindo se as portas internas tinham sido fechadas corretamente, quando notei que a porta do estoque estava apenas encostada.
Não era comum. Aquele setor sempre fica trancado por segurança. Encostei a mão devagar na maçaneta. Na mesma hora, ouvi 3 respirações fundas vindo lá de dentro. Não era vento, não era encanamento, não era nada mecânico. Era respiração humana. Lenta, profunda, como alguém esperando para ser descoberto. Meu peito travou. Eu empurrei a porta de uma vez. O estoque inteiro estava vazio. Prateleiras alinhadas, caixas empilhadas, corredor limpo. Nada. Fiquei tentando me convencer de que tinha ouvido errado, mas meu corpo não acreditava nisso. Eu sentia a vibração da respiração na madeira. Forcei a porta, travei o cadeado e segui com minha ronda. Eu achava que aquilo ia ficar só no susto do início do turno, mas não ficou. Quando cheguei no setor de eletrodomésticos, percebi algo estranho antes mesmo de ligar a luz de apoio. A porta interna, aquela que dá acesso à área de testes, estava com uma fresta maior do que o normal. Eu vi uma sombra ali. Só a silhueta de alguém parado, como se tivesse o rosto a poucos centímetros da abertura. Ninguém deveria estar ali naquela hora. Eu me aproximei devagar. Quanto mais eu chegava perto, mais a silhueta parecia nítida. A pessoa não se mexia, não respirava, só estava ali, parada. Quando toquei a maçaneta, ouvi um movimento rápido atrás da madeira, como alguém recuando para o fundo do cômodo. Abri de uma vez. De novo, nada. Área vazia, sem marcas de pisada no pó fino do piso. Aquela sensação de ser observado começou a ficar constante, grudada nas minhas costas como um peso. Eu fui para a sala de segurança pedir para checarem as imagens. O operador era meu conhecido de turno. Mostrei o horário do primeiro susto. Ele puxou a câmera do setor de estofados. A porta, que eu tinha certeza que estava encostada, aparecia fechada. Depois, devagar, ela abria um palmo sozinha. No momento em que a abertura fica grande o suficiente para mostrar quem está atrás, a câmera trava, congela. Fica alguns segundos parada, depois volta ao normal com a porta completamente fechada. O operador ficou olhando para mim sem entender nada. Eu também não. Eu estava organizando o carrinho quando um repositor passou carregando caixas. Ele falou num tom normal, como quem comenta sobre o clima. Toda vez que você vira de costas, as portas mexem. Você já reparou? Eu travei na hora. Eu nunca tinha contado nada, nunca comentei com ninguém. E ele continuou andando como se tivesse dito uma brincadeira qualquer. Só que ele não parecia estar brincando. O jeito que ele falou parecia certeza, como se ele tivesse visto alguém seguindo meus passos atrás das portas. No setor de roupas, eu já estava tenso antes de chegar. A porta do provador masculino costuma estalar com vento, mas dessa vez ela abriu devagar, só um palmo, bem no minuto exato em que eu passei diante dela. Atrás da abertura, não tinha rosto, não tinha corpo inteiro, não tinha mão. Tinha só um olho humano, parado, olhando direto para mim, o globo limpo, vivo, fixo. Eu pisquei por reflexo. Quando abri, não havia mais nada atrás da porta, mas eu juro que aquele olhar ficou marcado na minha visão como se eu tivesse fotografado. Saí do mercado ainda tremendo. A sensação de ser seguido estava grudada em mim. Em casa, travei tudo. Porta da sala, porta do corredor, porta do quarto. Tentei dormir, não consegui. A madrugada estava silenciosa, só o barulho do ventilador girando. Até que, no reflexo da TV desligada, eu vi a porta do corredor abrindo alguns centímetros. Sozinha. Deslizando devagar, como se alguém estivesse encostado nela por dentro. Fiquei sentado na cama, tentando convencer minha respiração a acompanhar o ritmo do meu peito. Não conseguia levantar. Só consegui quando a porta parou de mexer. Levantei decidido a acabar com aquilo. Abri a porta do corredor com a mão suando. E ali estava, eu mesmo, parado na minha frente. Mesmo corpo, mesmo cabelo, mesmo uniforme do mercado. Mas não era eu. A expressão era completamente neutra. Os olhos não piscavam.
O peito não se movia. Não havia ar entrando ou saindo. Ele só me encarava, imóvel, como as sombras atrás das portas do mercado. Quando dei um passo para trás, a figura desapareceu. Não correu, não virou, não sumiu de lado. Só deixou de existir, como se eu tivesse desligado alguma coisa sem perceber. Naquela mesma madrugada, eu tirei todas as portas da minha casa. Todas. Deixei o apartamento aberto, sem nada que pudesse se mover ou esconder alguém atrás. Achei que isso fosse resolver. Mas até hoje, quando passo diante de qualquer batente, as paredes fazem um estalo leve, bem parecido com o som de uma porta abrindo só o suficiente para alguém acompanhar meus passos. E quando estou distraído, ainda escuto respiração atrás de mim. Mesmo agora, com a casa inteira sem portas. A corrida apareceu com o endereço certinho, mas o que me travou foi a observação escrita pela passageira. Estou com minha filha no colo, não tente ajudar. Ninguém escreve isso sem motivo. Quando estacionei em frente à casa, a mulher já me esperava no portão, e a criança no colo dela parecia grande demais para estar tão caída daquele jeito, como se não tivesse peso nenhum. Ela entrou devagar, com cuidado, como se estivesse tentando não acordar alguém muito sensível. Assim que puxei o cinto do banco traseiro, perguntei se ela precisava de ajuda para acomodar a menina. A resposta veio rápida, quase automática. Ninguém consegue. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu ajustava o GPS. Eu estava acostumado com corridas noturnas, mas aquela ainda nem tinha começado e já parecia uma daquelas situações que deixam o motorista mais desperto do que deveria. A rua era tranquila, quase silenciosa. O relógio marcava algo perto das 23 horas. O bairro era de casas antigas, muros baixos e postes com luz amarelada que deixavam tudo meio apagado. Assim que virei a esquina, ouvi a mãe ajeitando a filha no colo, mas não havia barulho de roupa, de corpo, nada. Só o som seco do banco rangendo com o peso. Por reflexo de pai, olhei pelo retrovisor. E foi aí que notei o primeiro detalhe errado. A cabeça da menina estava virada para o lado esquerdo quando ela entrou. Mas agora, sem que eu tivesse visto movimento nenhum, estava apoiada no ombro direito da mãe. A mudança era pequena, mas nítida. Engoli seco, segui dirigindo. A mãe conversava normal, perguntando se eu trabalhava há muitos anos, se rodava só à noite. Mas toda vez que eu olhava pelo espelho, a menina parecia numa posição diferente. A perna esticava mais do que antes, o braço mudava de ângulo, a cabeça caía para frente, como se estivesse se ajustando sozinha enquanto eu piscava. Tentei ignorar. Minha filha pequena passa por fases de sono pesadíssimo. Às vezes o corpo desaba. Passei essa desculpa para mim mesmo, até porque qualquer outra explicação parecia absurda demais. Quando o semáforo fechou, fiz o que qualquer pai faria. Tentei ajeitar a cabeça dela para que não ficasse inclinada daquele jeito desconfortável. Foi o pior erro da noite. Assim que toquei a lateral da cabeça da menina, senti como se uma tonelada tivesse sido colocada na minha mão. Não era o peso de uma criança dormindo, era o peso de algo impossível. Meus dedos formigaram na mesma hora e o braço inteiro travou, como se tivesse encostado em concreto molhado. Puxei a mão de volta num susto. O formigamento subiu até o ombro. A mãe, sem me olhar, disse: "Eu falei, ninguém consegue." A voz dela estava baixa, sem raiva, sem susto. Parecia só cansada por repetir aquilo. O sinal abriu. Segui viagem como se nada tivesse acontecido, mas o volante escorregava de leve nas minhas mãos, que ainda estavam sem força. A sensação era de que eu tinha tentado levantar um saco de cimento daqueles de mais de 50 quilos, só que com a ponta dos dedos.
Olhei pelo retrovisor de novo. A criança agora parecia levemente ereta, como se tivesse forçado a coluna para cima por conta própria. Não havia como. Eu teria visto. Eu teria ouvido. A mãe percebeu que eu estava olhando e murmurou, ainda encarando o colo. Se você não olhar, ela mexe. Como assim? Minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. Se você olhar, ela pesa. Era a frase mais estranha que já ouvi numa corrida, e mesmo assim fazia todo sentido com o que eu estava vivendo. Seguimos por mais alguns quarteirões, até que senti o cinto infantil se mexer sozinho no banco traseiro. Primeiro um aperto leve, depois afrouxou, depois apertou de novo, como se algo estivesse tentando encontrar posição. Eu não queria olhar. Eu sabia que olhar tornava tudo pior. Mas o instinto foi mais forte. A menina estava com o rosto virado para frente, como se quisesse me ver. Só que não dava para ver o rosto. Estava sempre coberto pelo cabelo e parecia que o corpo dela desafiava qualquer gravidade para manter aquela postura. A voz da mãe veio mais baixa ainda. Ela não pesa por mal. Ela pesa porque quer ficar com alguém. Ela está bem? Perguntei sem saber o que significava bem naquela situação. Depende sempre de quem percebe. A corrida terminou num terreno baldio onde antes existia uma casa. Eu conhecia aquele lugar. Lembrava de ter passado ali meses antes e visto as ruínas, ainda fumegando de um incêndio que tinha destruído tudo. A mulher pediu para descer ali. Quando abriu a porta, a criança simplesmente escorregou do colo dela, como um peso que puxou o corpo para baixo. A mãe se ajoelhou no mesmo segundo, tentando segurar, mas não havia nada. Não havia corpo nenhum, nenhuma criança, só o movimento do vestido dela balançando com o vento. Ela chorava em silêncio, com a mão estendida para o chão vazio. Achei que hoje alguém conseguiria segurar ela. Fiquei paralisado. A vontade era ajudar, mas meu corpo inteiro lembrava do peso impossível, da dor, do formigamento. Dei um passo para trás. Foi quando algo pousou nas minhas costas. O impacto foi tão forte que minhas pernas cederam e eu me inclinei para frente como se alguém tivesse pulado sobre mim. O ar saiu do meu peito e eu quase fui ao chão. Era o mesmo peso impossível da criança, como se estivesse tentando escalar minhas costas para se apoiar. "Olha para frente!" a mãe gritou. "Não olha para ela!" Eu forcei o pescoço para cima, olhando só para o terreno, e quando fixei o olhar no nada, o peso sumiu. A mãe estava desabando em lágrimas. Eu não tinha o que dizer. Só entrei no carro e fui embora devagar, com a sensação de que alguém ainda encostava na minha coluna. Voltei ali alguns dias depois. O terreno estava abandonado, mas uma vizinha me contou o que eu nunca deveria ter perguntado. O incêndio tinha acontecido no meio da noite. A mãe foi retirada às pressas. A filha, não. Ela me disse isso com cuidado, como quem conta algo conhecido demais pelo bairro. Desde então, toda vez que passo por uma criança dormindo, no carro, no colo de alguém, até no carrinho de bebê, sinto um peso leve nas costas. Um teste, um aviso, como se alguém estivesse verificando bem devagar se eu já consigo segurar ela. Eu sempre tento não pensar muito naquela madrugada, mas tem horas em que o corpo reage antes da cabeça. É como se tudo voltasse de um jeito meio torto pelas sensações. O frio do piso, o cheiro de comida guardada, aquele silêncio que só existe em hospital depois da meia-noite. O pior é que quando eu lembro, não lembro da parte mais pesada de cara. Lembro do jeito que minha mão tremia só para abrir a porta do refeitório. Uma coisa tão simples. E mesmo assim, parecia errado, como se alguém estivesse me observando antes mesmo de eu entrar. Naquela semana, eu estava fazendo turno dobrado no setor administrativo. A limpeza ali é mais tranquila, mas a rotina pesa igual.
Quase todo mundo prefere o horário da madrugada porque é menos correria, mas ninguém fala da parte realmente difícil. O hospital parece vivo nesse horário. Qualquer ruído vira outra coisa. Qualquer pessoa que você cruza parece que apareceu do nada. E o pior é que a gente se acostuma rápido demais. Eu tinha descido só para pegar água, nada diferente. O refeitório fica no subsolo, no fundo de um corredor que quase ninguém usa. Às vezes bate um vento estranho ali, mesmo sem janela nenhuma. A luz também piscava de vez em quando, mas isso era normal. O que não era normal era ver alguém parado na frente da geladeira de funcionários com a porta aberta, às 2:pouca da manhã. Eu quase voltei sem fazer barulho, porque levei um susto daqueles. Só que o cara estava tão distraído que nem notou. Era um funcionário do setor de suprimentos. Nunca falei com ele, mas já tinha visto. Sempre com crachá virado, sempre meio apressado. Nunca respondia bom dia. Ele segurava várias bandejas de comida, aquelas embaladas com plástico, com etiqueta impressa. Eu pensei que ele só estivesse redistribuindo para outro setor. Nada demais. Só que tinha alguma coisa no jeito dele. Movimentos secos, como quem está com pressa, mas quer parecer calmo. E o que mais me deixou encucado foi que ele tirava uma bandeja, conferia a etiqueta, tirava outra, comparava e depois devolvia numa ordem diferente. Eu fiquei parado ali, olhando sem saber se chamava alguém ou se só seguia meu caminho. Aí ele abriu a porta toda e eu vi vários envelopes térmicos em cima da prateleira de cima, com etiquetas de cores diferentes. A mão dele tremia um pouco, como se estivesse fazendo uma coisa que não queria ser visto. E o barulho que ele fazia tentando mexer devagar me deixou mais nervoso ainda. Era um silêncio tão grande que eu escutava a respiração dele batendo no plástico. Eu acho que foi nessa hora que ele percebeu meu reflexo na porta de inox da geladeira. Ele travou. Ficou completamente imóvel por uns segundos que pareceram longos demais. Não olhou de lado, não virou o rosto. Só ficou parado, segurando as bandejas, como se o corpo dele tivesse congelado no meio do movimento. Eu engoli seco, porque senti que ele sabia exatamente o que tinha sido visto. Ele não perguntou nada, não explicou nada. Só empurrou a porta da geladeira com força, como quem quer encerrar um assunto sem ter começado. Passou por mim sem olhar. O cheiro forte de álcool em gel que sempre tem nesse setor vinha dele. E mesmo assim, eu juro, parecia que o cheiro que ficou no ar era outro. Um cheiro metálico, difícil de explicar. Eu ainda fiquei parado ali, depois que ele foi embora. Não era curiosidade. Era um tipo de receio que eu nunca tinha sentido antes. Não sei explicar, como se eu tivesse testemunhado algo que não era para ter visto. E meu corpo inteiro sabia disso antes da cabeça processar qualquer coisa. Fui pegar água, mas não consegui beber. A desconfiança veio igual um coice. E se tivesse alguma coisa errada ali? E se ele estava escondendo algo? Eu ainda tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas não adiantou. O silêncio estava pesado, como se tivesse mudado de temperatura dentro da sala. Eu voltei devagar para a geladeira. A maçaneta estava fria de um jeito estranho. Eu abri e fui olhando bandeja por bandeja. Pareciam normais, todas lacradas com conteúdo padrão. Arroz, frango, legumes, cada etiqueta com nome de paciente, setor, horário. Até que eu vi uma que estava com uma marca estranha no lacre. Quando levantei o plástico devagar, vi uma coisa que não era para estar ali. Uma seringa pequena, vazia, escondida por baixo da selagem interna, do jeito que só dava para ver se você puxasse o plástico com cuidado. Uma agulha fina, curta, quase imperceptível. E pior, já usada, sem tampa, como se tivesse sido enfiada ali no meio da comida sem ninguém notar. Meu corpo gelou na hora. Eu puxei outra bandeja, outra seringa e mais uma. As etiquetas estavam trocadas. Algumas mostravam nomes de pacientes graves, outras de pacientes estáveis. E quanto mais eu abria, mais ficava claro que aquilo não era acidente, não era descuido, era intenção.
Eu senti um enjoo forte. Precisei segurar na mesa para não cair. A única coisa que me passava pela cabeça era: isso não pode ser o que eu estou pensando. Mas era. Aquele cara não estava reorganizando nada. Ele estava direcionando bandejas adulteradas, escondendo dentro das refeições algo que podia ferrar com o estado dos pacientes, sem ninguém perceber, sem levantar suspeita. Eu saí da sala quase tropeçando. A sensação era de que ele ia voltar a qualquer momento, de que eu ia encontrar ele no corredor. A cada passo eu esperava ouvir uma porta batendo, mas o corredor estava vazio, largo demais, silencioso demais. No fim do turno, fui direto para a supervisão. Minha voz falhava toda hora. Não sabia nem por onde começar. Eles chamaram segurança, chamaram coordenação. A investigação não demorou muito. A denúncia foi aceita na hora porque tudo estava exatamente onde eu tinha encontrado. Bandejas, etiquetas trocadas, seringas escondidas. As câmeras do hospital mostraram o caminho dele carregando lotes de comida para setores onde ele nem deveria estar. E depois ficou claro o motivo. Ele participava de um esquema de enriquecimento ilícito ligado a seguros hospitalares. Pacientes que tinham seguro alto e estavam estáveis começavam a apresentar complicações repentinas, emergências inesperadas. Óbitos que pareciam consequências do quadro clínico, não de interferência externa. O mais pesado foi saber que o cara fazia isso havia meses. 7 pacientes foram vítimas antes daquela madrugada. 7 pessoas que só queriam se recuperar. 7 famílias que nunca imaginaram que alguém dentro do hospital estava sabotando refeições para provocar crises aparentes exatamente nos pacientes selecionados por ele. A revelação caiu como um peso no peito. Não fui eu que investiguei tudo, mas ouvir o resultado me deixou tonto. Saber que eu tinha visto com meus próprios olhos, saber que ele tinha me visto vendo e ter a sensação de que, se eu tivesse saído da sala sem olhar para trás, aquilo teria continuado. Talvez por semanas, talvez por meses. Eu ainda trabalho no mesmo hospital, mas não desço mais para o refeitório de madrugada. Não importa quanta luz tenha ali. Não importa quantas pessoas passem. A imagem daquele homem parado, imóvel, sabendo que tinha sido flagrado, volta na minha cabeça de um jeito tão claro que meu corpo reage antes de qualquer pensamento. E o pior é que não foi barulho, nem sombra, nem aparição. Não foi nada sobrenatural. Foi alguém de carne e osso, alguém que passava pelos mesmos corredores que eu. Alguém que fingia ser só mais um funcionário cansado, mas que estava mexendo na vida de pessoas que nunca imaginaram estar em risco. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu tivesse voltado uns segundos depois, se a seringa tivesse ficado ali mais um dia, se outra bandeja tivesse sido enviada para o setor errado. Tem coisas que a gente tenta não imaginar, mas elas aparecem sozinhas na cabeça. Tem noites em que eu acordo achando que ouvi de novo o som da porta da geladeira batendo com força. Mas eu sei que não foi o barulho que me assustou naquela noite. Foi o jeito dele parar, o jeito de não se explicar. O jeito de sair andando, sabendo que eu tinha visto demais. O silêncio que veio depois diz mais do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. E é exatamente por isso que até hoje, quando passo pelo corredor que leva ao subsolo, meu corpo trava antes da minha mente perceber. É o tipo de memória que não se desfaz, porque não é medo do lugar. É medo do que um ser humano é capaz de fazer sem ninguém desconfiar. Eu não devia ter ouvido aquele barulho nos fundos do hotel naquela noite. Juro que por um segundo achei que fosse só o vento, mas depois vieram passos. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse escolhendo onde pisar. Essa parte eu lembro bem, porque foi ali que senti a garganta travar.
Era como se tivesse alguma coisa no escuro me esperando fazer um movimento errado. Eu trabalhava no turno da noite num hotel de estrada, desses bem simples, parados no meio do nada. Era estrada longa, só caminhão passando. E o hotel era praticamente o único ponto de luz naquele trecho. Aquela semana estava calma demais. Poucos hóspedes, nenhuma confusão. Só gente cansada querendo dormir. Até que, numa noite, chegou um cara estranho. Ele veio dirigindo devagar, como se tivesse medo de acelerar. Parou o carro meio torto, saiu olhando para todos os lados, como se estivesse fugindo de alguém. Eu lembro do rosto dele, porque era um rosto tenso, daqueles que você percebe que está preso num pensamento que não te diz respeito. Ele pediu um quarto isolado, nem perguntou preço nem nada. Só disse assim, do nada: quero a última porta do corredor, a mais longe possível. Aquilo já me deixou com o pé atrás, porque ninguém escolhe aquele quarto. É onde a luz pisca, onde venta mais, onde o corredor faz eco. Mas entreguei a chave. Ele subiu rápido, quase correndo, e assim que entrou no quarto, começaram os ruídos. Porta abrindo, porta fechando, a tranca batendo. 10 minutos depois, de novo, e de novo, e de novo. Eu subi para verificar porque achei que ele estivesse tendo algum problema, mas quando cheguei no corredor e chamei pelo nome dele, ele abriu a porta só com uma frestinha. Mostrou o olho e disse: alguém tentou entrar aqui. Eu garanti que não tinha ninguém. O hotel estava praticamente vazio. Ele fechou a porta na minha cara. A noite seguiu com ele repetindo esse ritual: abrir, fechar, olhar, trancar, espiar pelo olho mágico. A cada meia hora eu ouvia o barulho da porta, e a cada vez eu sentia mais que aquilo não era normal. Por volta de 2 da madrugada, ele desceu transtornado, falou alto, quase gritando, dizendo que alguém tinha tentado girar a maçaneta. Eu fui checar. Não tinha ninguém no corredor. Nenhum som, nenhuma porta aberta, nada fora do lugar. Ele ficou irritado, disse que a gente não queria ajudar e voltou para o quarto batendo o pé como criança. De madrugada, ele já estava exausto. Dava para ver pelas olheiras. Umas 5:30 da manhã ele desceu, pediu para fechar a conta e foi embora sem olhar para mim. Eu respirei aliviado. Fiquei pensando que era só um sujeito paranoico, exagerando, talvez tendo um surto. Mas aí veio a noite seguinte. Tudo parecia normal até eu sair lá fora para fumar um cigarro. O hotel ficava perto de uma área de mata, dessas com árvores altas e muito escuro entre os galhos. Eu encostei perto das janelas externas dos quartos e reparei em algo que nunca tinha visto. Marcas de dedos, várias. Não era sujeira de chuva, não era impressão de quem tinha limpado. Eram marcas de alguém que se apoiou ali, naquela janela específica, como se tivesse colocado as mãos para tentar olhar para dentro. Só naquela janela. A mesma janela do quarto que o homem paranoico tinha usado. Eu fiquei olhando aquilo por longos segundos, tentando achar uma explicação. Não tinha pegadas, não tinha barro, nada, só aquelas marcas nítidas de mãos espalmadas. Dei a volta no prédio, meio sem coragem, e notei outra coisa estranha. Sombras passando rápido pelo fundo. Não era gente caminhando. Era como se alguém estivesse se mexendo de um ponto ao outro sem fazer força, sem barulho, como se estivesse deslizando no escuro. Só que ali atrás não tinha saída, não tinha estacionamento, não tinha estrada. Se alguém estivesse ali, teria chegado pela mata. Eu tentei me convencer de que era só cansaço que eu estava vendo coisa. Mas não era só isso. Tinha algo diferente no ar. Um silêncio que não combinava com o lugar. Por volta de 3 da manhã, eu ouvi passos. Eram secos, diretos, como se alguém pisasse descalço no concreto. Vinham dos fundos, do lado onde não tem iluminação. Eu congelei na hora. Minha mão parou no meio do movimento enquanto eu pegava a lanterna. Senti aquele frio no estômago, o tipo de sensação que não deixa você respirar direito. Demorei alguns segundos para criar coragem.
Levantei a lanterna, apontei para o mato e vi um vulto parado. Não era bicho, não era funcionário, era alguém. Alguém que estava imóvel, olhando direto na minha direção. O reflexo da lanterna não bateu no rosto, então não consegui ver quem era. Só vi a silhueta. E, cara, aquilo gelou minhas costas. Porque a forma que a pessoa estava parada era igual à do hóspede da noite anterior. A mesma postura tensa, inclinada para frente, como se estivesse prestes a correr. Eu respirei fundo, dei um passo atrás e a sombra se mexeu. Não para trás, não para os lados, para cima, como se tivesse subido pela lateral do prédio. Eu ouvi o som da janela mexendo. A mesma janela que tinha as marcas de mão. Corri para dentro. Tranquei a porta da recepção. Sentei na cadeira e fiquei ouvindo, tentando identificar qualquer barulho. Nessa hora, eu senti uma coisa muito clara. Aquele homem não tinha vindo procurar um quarto. Ele estava procurando alguém. E a pior parte é que eu não tinha como saber se ele estava procurando mim. O tempo passou devagar. Quando deu umas 4 da madrugada, tudo ficou quieto. Silêncio total. Eu só saí da recepção quando o dia clareou. E quando dei a volta no hotel para tentar ver se tinha pegadas, encontrei outra coisa. Na porta do último quarto do corredor, aquela mesma do homem paranoico, a maçaneta estava arranhada. Não era arranhada de uso. Eram arranhões longos, como se alguém tivesse usado uma chave, uma faca, sei lá, tentando forçar a abertura. E bem embaixo da porta tinha uma marca de tênis, só uma. Como se a pessoa tivesse parado ali, colocado o pé perto da fresta e ficado escutando quem estava dormindo lá dentro. Só que naquela noite, o quarto estava vazio. Ninguém tinha reservado. Quando o gerente chegou, eu contei tudo. Ele disse que provavelmente era só algum andarilho, algum bêbado, algum curioso que passou pelo mato. Mas não era. Eu sei que não era. Eu lembro da postura. Eu lembro dos passos lentos. Eu lembro da sombra parada me olhando no escuro. E principalmente eu lembro do rosto do hóspede da noite anterior. Um rosto que parecia procurar algo. Alguém. Ele voltou a pé. Veio pela mata. Rodeou o prédio. Testou janelas. Escutou portas. Ele não estava fugindo de ninguém. Ele estava caçando alguém que dormia sozinho. E naquela noite, ele já tinha escolhido qual porta era a mais frágil. Eu não costumo dividir nada do que me acontece com gente de fora, mas tem certas coisas que ficam pesando na cabeça de um jeito que só piora quando a gente tenta fingir que não ligou. Isso começou numa fase bem comum da minha vida, até tranquila. Eu tinha acabado de mudar de bairro. Não foi por nada especial, só uma oportunidade boa de aluguel. Um lugar silencioso, perto do trabalho. Era uma rua mais estreita, dessas que passam pouquíssimos carros durante o dia. Eu chegava, trancava o portão, fazia minha comida, assistia alguma coisa e dormia cedo. Numa manhã específica, choveu desde antes do sol nascer. Não aquela chuva forte de alagar tudo, mas um temporal constante, pesado, que não parava nunca. Eu estava saindo para trabalhar quando reparei num homem parado na esquina oposta da minha rua. Ele segurava um guarda-chuva, mas o guarda-chuva estava fechado. A água escorria pelos lados, batia no rosto dele e ele não se movia. Só estava ali, olhando para frente, como quem espera um ônibus que nunca vem. O que me chamou a atenção não foi nem o guarda-chuva fechado, mas o jeito como ele ficava imóvel demais. Parecia um poste, enraizado ali. Eu pensei que era só alguém esperando alguém. Nem dei importância. Só que no fim da tarde, quando voltei para casa, ele ainda estava lá. Mesma posição, mesmo guarda-chuva fechado, a mesma postura, o corpo um pouco inclinado para a esquerda. Eu passei rápido, fingindo que não tinha visto. Não era meu problema.
Gente estranha na rua sempre existe. No dia seguinte, ainda chovendo, ele estava lá outra vez. Só que dessa vez, a roupa dele estava completamente seca. O chão em volta, encharcado. Ele, seco. Ele segurava o guarda-chuva como se fosse um objeto frágil, mas continuava fechado e continuava olhando para frente. Nem para mim ele virou o rosto. Aquilo começou a me incomodar. Não porque parecia algo perigoso, mas porque parecia fora de lugar. Como quando você vê uma pessoa andando no meio da rua às 3 da madrugada com uma mochila de escolar. Dá aquela sensação de que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que é. Ao longo dos dias, sempre chovendo, cada vez que eu saía ou chegava, ele estava lá, o mesmo homem, a mesma distância, o mesmo guarda-chuva. Só que nesse ponto, eu já tinha quase certeza de que ele estava ali por minha causa. Não porque olhava na minha direção, ele nunca olhou, mas era como se a presença dele respondesse aos meus movimentos. Eu fechava o portão, caminhava alguns metros e mesmo sem virar o rosto, eu sentia que ele sabia exatamente onde eu estava. Depois de uma semana, a chuva finalmente deu uma trégua. A rua ficou quente, seca, com aquele cheiro de terra molhada evaporando. Foi justamente na primeira noite sem chuva que algo aconteceu. Eu acordei ouvindo um som de pingos. Não era barulho de torneira, nem de infiltração. Era pingos espaçados, como se alguém estivesse balançando um pano molhado e a água estivesse caindo no chão. Abri os olhos, meio sem entender, ainda sonolento, e percebi que o teto estava completamente seco. Não tinha mancha, não tinha goteira, nada. Mas os pingos continuavam. Levantei um pouco a cabeça e vi em cima da minha cama um guarda-chuva aberto, molhado. A água pingava pelas pontas, escorrendo devagar pelo tecido. Eu travei. Não sabia como reagir. Aquele objeto não era meu. Não tinha como estar ali. Eu moro sozinho. Tranco a porta, tranco a janela, o portão tem corrente. Nada faz sentido quando você tenta ser lógico nessas horas. O que me deu mais medo não foi o guarda-chuva, mas o fato de que alguém teve que entrar no meu quarto com ele aberto, pingando, e o colocou ali do meu lado, enquanto eu dormia. O ar dentro do quarto estava com cheiro de rua molhada. Eu não pensei 2 vezes. Peguei o guarda-chuva com nojo e joguei fora, bem longe, no terreno baldio no fim da rua. Passei o dia com a sensação de que tinha alguém atrás de mim o tempo todo. Eu olhava para trás, para frente, para os vidros dos carros, para as portas das lojas. Não era uma sensação comum de paranoia. Era como se algo estivesse deslocado no meu dia. Como se houvesse mais alguém ocupando o meu campo visual, mesmo quando eu não via ninguém. Na manhã seguinte, acordei com o coração acelerado, sem entender o porquê. Quando virei para o lado, estava lá outro guarda-chuva, fechado dessa vez, molhado igual. Só que dentro dele, como se alguém tivesse usado o tecido como cesta, havia um casaco pesado, ensopado. E no bolso do casaco estava o meu relógio, o mesmo que eu deixo em cima da mesa, no corredor. Eu fui até lá e a mesa estava vazia. O relógio tinha sido tirado de onde eu deixei e colocado no bolso daquele casaco molhado, que por sua vez estava dentro de outro guarda-chuva molhado que estava dentro do meu quarto fechado. Eu pensei em chamar alguém, mas ao mesmo tempo, eu não sabia como explicar sem parecer que estava inventando. Eu não tenho histórico de nada. Não tenho problema de sono, não uso remédio, não bebo. Eu ficava repetindo para mim mesmo que talvez tivesse me confundido, que talvez eu tivesse deixado a porta destrancada, que talvez fosse algum tipo de brincadeira. Mas nada combinava com a sensação que eu tinha. Passei o dia inteiro com aquilo entalado, como se algo estivesse por acontecer. Não importava onde eu estivesse, pegando ônibus, no trabalho, voltando para casa, eu sentia uma presença atrás de mim, sempre na mesma distância, como se eu estivesse sendo guiado para algum lugar sem perceber.
Naquela noite, deixei todas as luzes apagadas. Não porque eu queria ver alguma coisa, mas porque eu estava cansado demais para fazer qualquer coisa além de deitar. Eu só queria dormir e acordar no dia seguinte e descobrir que tinha exagerado tudo na cabeça. Só que o corpo da gente reconhece quando tem alguém no mesmo ambiente. Eu acordei sem ter ouvido nada. Apenas abri os olhos sentindo que tinha alguém ali. O quarto estava completamente escuro, mas eu conseguia distinguir uma silhueta parada no canto, perto da porta. Uma forma imóvel, ombros alinhados, a cabeça meio inclinada. Aquele silêncio que não pertence à madrugada, mas a uma presença. Eu me levantei devagar, tentando achar o interruptor. A silhueta não se mexeu, não respirou alto, não fez barulho, apenas estava ali. Quando a ponta dos meus dedos encostou na parede, procurando o interruptor, eu ouvi uma voz baixa, quase calma, mas muito perto, muito mais perto do que o corpo parado no canto deveria permitir. A voz disse que já estava na minha hora. Não falou mais nada, não se apresentou, não explicou. Só disse isso, que era a minha vez. Eu fiquei sem entender. Minha vez do quê? Era a pergunta que martelava. E antes que eu conseguisse acender a luz, antes que eu desse qualquer passo, a presença no canto pareceu se desfazer, como quem recua sem mover o corpo. Não ouvi porta abrir, não ouvi janela. Só o silêncio voltou a ser silêncio. Eu não dormi mais naquela noite, nem nas seguintes. O homem da esquina não voltou a aparecer fisicamente, mas comecei a ter a sensação de que sempre que eu chegava perto do portão, alguém estava parado alguns metros atrás. Não é um medo que passa, é uma espécie de convocação, como se alguém estivesse esperando que eu ocupasse o lugar dele. Até hoje, quando chove, eu evito olhar para a esquina, porque no fundo, o que ficou martelando não foi a figura parada nem o guarda-chuva molhado. Foi a forma como aquela voz soou dentro do quarto, como se não fosse uma ameaça, mas uma constatação. Como se alguém estivesse apenas me lembrando que todo mundo tem sua vez de ficar parado, esperando, observando, e que a minha chegou.